Eu já enchi todas as peças, ó, ficaram todas bem cheinhas, os bracinhos. Os bracinhos você não precisa colocar enchimento até em cima, pode deixar um dedo sem encher. Se você encher até em cima, ele vai ficar com os braços abertos, então você precisa deixar ele mais fechadinho assim. Eu prefiro... não tem uma ordem exata para você começar a costura. Eu começo pelos braços, começo pelas pernas. Isso vai depender da dificuldade que tiver o bichinho. Como esse é um bichinho mais simples, você pode começar por qualquer parte. Mas eu prefiro começar pelo rosto dele. Eu gosto de montar todo o rostinho dele, deixar a cabeça dele pronta. E aí sim, prender o corpinho e depois as perninhas e os braços. Então, a gente vai posicionar as orelhinhas. Essa é a parte interna dela, onde a carreira, a última volta que a gente fez, ela fica virada, o verso dela pra gente. Então, essa é a parte interna. A externa, ela fica do lado direito, o lado certo, voltada pra fora. Eu vou utilizar meus alfinetes e vou começar prendendo. Eu vou contar 6 carreirinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, a pontinha da orelha, ela vai ficar, ó, na direção do olhinho, um pouco pra frente do nosso anel mágico, 6 carreirinhas aqui de distância do anel mágico, do início da volta. Aí, aqui eu vou colocar o primeiro alfinetinho. E eu vou arquear a orelhinha dele, então ele vai ficar com a orelha assim, arqueada. Se você não gostar, mas eu não gostei da forma assim, você posiciona ela da melhor forma, a forma que você achar mais bonito. Aqui no caso eu vou posicionar ela assim. Então essa parte da ponta de baixo, ela vai ficar, ó, na direção do olho e você deixa uns 3 dedinhos de distância do olho. Então, seria aqui, pegar um outro alfinetinho. É muito importante você alfinetar bem a peça. Não tem limite, assim, de... eu coloco muito alfinete. Não, é melhor você colocar muito alfinete do que colocar um só ou 2 e ele não ficar firme para você poder fazer a costura. Nessa parte que ela fica arqueada, a gente também vai colocar um alfinete. Então, eu venho aqui por trás e ponho um alfinetinho, ó, puxando ela um pouquinho aqui pra trás. E você sempre vai olhando como ele tá ficando. Eu gostei assim, vou pôr um pouquinho mais pra frente. Só você movimentar um pouquinho mais. Por isso que é importante a gente alfinetar a peça primeiro. Pra gente já deixar na posição correta pra fazer a costura. E vai fazer igual aqui do outro lado. Aqui, pessoal, já alfinetei os 2, eu coloquei mais um alfinetinho pra ficar bem firme. Agora, pra fazer a costura, eu já coloquei a minha agulha de tapeçaria. E aqui eu vou entrar bem onde tá meu alfinete, que ele tá bem na ponta. Então, eu vou pegar aqui, vou tirar o meu alfinete. Conforme eu for chegando próximo a eles, eu vou tirando. E vou pegar um pontinho daqui. Só puxar. Agora, eu vou pegar o próximo ponto. Puxo só um pouquinho. Eu vou entrar no mesmo lugar onde eu saí com esse fio, vou entrar no mesmo lugar e vou ir aqui no pontinho atrás. Porque eu preciso começar a descer meus pontos indo em direção a esse alfinete. Então, eu não posso ficar pegando o ponto do mesmo lugar e vir pra cá. Eu tenho que ir em direção a ele. Agora, eu posso puxar. Não tenha medo de puxar, puxa bem.
para ele ficar bem firme. Aqui, ó, o meu primeiro ponto aqui ficou meio folgadinho. Então, eu vou dar uma puxadinha nesse primeiro, aí agora eu vou apertar o próximo. Vou pegar esse ponto aqui, o próximo pontinho. E eu posso, se eu conseguir, já entrar direto aqui onde saiu o meu fio. E vir aqui no meu próximo ponto. E continuo descendo, puxo bem aqui, vou pro meu próximo ponto, peguei ele aqui, ó, aqui eu já não consigo vir onde saiu o fio, então eu vou passar primeiro na orelha, e agora sim eu vou pegar aqui onde saiu o meu fio. Agora eu já não vou reto aqui pro lado, ó. Prestem atenção que se eu continuar vindo aqui pro lado, ele vai em direção contra o meu alfinete. Então, eu tenho que ir em direção a ele. Agora, eu vou descer um pouco. Pego o meu próximo pontinho. Aqui eu já consigo entrar no mesmo lugar. E continuo descendo, ó. Aqui. Entrei no mesmo lugar. E agora, eu vou sair aqui pra baixo. Cuidado para não pegar mais de uma carreirinha ou um ponto. Para não vir muito para cá, porque eu preciso pegar em todos os pontos da orelha. É muito importante eu não pular ponto na hora da costura. Ó, agora eu vou entrar aqui no meu próximo ponto. E continuo descendo. Agora o meu alfinete já vai atrapalhar, então eu vou tirar ele. E desço aqui. E puxo bem. Ó, é importante mesmo, ó, não pular nenhum. Se eu tivesse pulado algum ponto, ele ia ficar uma bandinha solta. Caso isso aconteça, não tem problema. Quando você estiver terminando a costura e você perceber que pulou algum, você volta nele com a agulha por dentro do bichinho e pega ele. Aqui eu vou continuar descendo até o meu próximo alfinete e depois até aqui a pontinha. E vou fazer igual aqui do outro lado. Só que desse lado a linha tá para baixo. Então eu só vou vir daqui e subir ela até chegar aqui, seguindo sempre a orientação dos meus alfinetes. Prontinho. Eu já costurei aqui a orelha. Eu peguei o fio e passei por dentro e saí em um ponto. Eu vou fazer o mesmo aqui para vocês poderem ver. Então aqui o meu último pontinho eu vou pegar. E vou voltar no mesmo lugar aqui. Eu não vou sair mais um ponto pra frente porque ele é o último ponto. Agora eu vou sair com a agulha num lugar mais longe. Então eu vou sair com ela aqui, ó. Sempre entre um ponto e outro, onde fica um buraquinho. Puxo aqui. E agora eu vou voltar com ela no mesmo buraquinho aqui onde eu saí. Pra não repuxar, porque se eu pegar em outro lugar, vai ficar a linha aqui no meio e vai repuxar a peça. Então, aqui eu volto no mesmo buraquinho e vou sair no mesmo lugar que eu soltei o fio da outra orelha. Ó, exatamente no mesmo buraquinho. Ó, que eu puxei, ó, ele vai lá pra dentro. E aqui, pra ficar bem firme, eu vou dar um nozinho. Dei um nozinho. Corto um dos fios aqui pertinho. E o outro que eu ainda deixei com a agulha, eu volto aqui no mesmo buraco e saio em outro ponto. Aí, quando eu puxar aqui, ó, o meu nozinho também vai pra dentro e é só eu ajustar assim. E aqui eu já posso cortar bem perto aqui da cabeça. Cuidado pra não cortar nenhum fio aqui da cabeça do bichinho. Aqui é só eu dar uma afofadinha que ele some a pontinha. Aí a orelhinha fica certinha. Agora eu vou
posicionar o focinho. O focinho ele já tá meio que posicionado, mas como quando a gente começar a costurar ele vai começar a mexer, não tem como eu não alfinetar. Então eu vou colocar aqui os alfinetinhos para deixar ele mais firme, para quando eu for costurar não soltar. É importante você não fazer isso aqui, ó, não jogar ele para dentro e colocar o alfinete. Você sempre coloca ele mais para fora, dá sempre uma esticadinha nele. Assim, aí coloca o alfinete. Desse lado, aqui também. Opa. E aqui na parte de baixo. Agora, para fazer a costura, essa é um pouquinho mais difícil do que o da orelha. Eu vou entrar, como ele já tá aqui no meu focinho, o fio, eu vou entrar aqui na cabeça e sair um pontinho na frente. O mais próximo possível do focinho. Então, eu não venho aqui e vou sair aqui. Porque eu vou ter que pegar o ponto do focinho, aí isso vai esticar ele pra lá. Eu saio o mais próximo possível do pontinho do meu focinho. Aí eu puxo aqui. Essa costura a gente vai ficar um pouquinho invisível ela, então eu vou pegar por baixo aqui do meu ponto. Deixa eu tirar esse alfinete para vocês verem melhor. Ao invés de pegar aqui por cima, eu vou entrar por baixo dele, de dentro para fora, pegando só o focinho, ó, não tô pegando a cabeça, só o focinho. E pego as duas alcinhas do meu ponto. Sempre as duas alcinhas. Pra ficar o mais firme possível. E puxo bem. Agora eu vou voltar aqui no meu ponto de trás. Ó, aqui sim, aqui eu vou de fora pra dentro. Entro já na cabeça do bichinho também. E vou sair aqui por dentro, o mais próximo do meu próximo pontinho. Ó, eu vou sair mais próximo desse ponto aqui, ó. Que ele é o mais próximo. Ele é o próximo na sequência. Essa costura, assim, de voltar atrás no ponto, né? Eu tô voltando o ponto, eu tô sempre pulando um e voltando nele, ela fica mais firme. Então, eu vou entrar aqui agora só no meu focinho. Puxar bem. E vou vir aqui, ó, voltar no ponto de trás. Eu entro com a agulha reta. Ó, ela entra reto, eu não entro com ela assim, já pra frente. Eu entro com ela reta pra pegar o ponto da cabeça e saio o pontinho pra frente. O meu próximo ponto é esse aqui. Então, eu vou sair o mais próximo possível dele com a agulha. Se você conseguir já pegar ele aqui, já pegar o seu próximo ponto aqui, tudo bem. É que é um pouquinho mais difícil. Mas se você já conseguir pegar ele, você já pode entrar direto nele e puxar. Ó, puxa bem. Aí eu volto aqui no ponto de trás, entro com a agulha reta aqui e saio o pontinho na frente, o mais próximo. Ó, aqui eu já não consigo pegar ele direito, então o melhor é sair aqui primeiro na cabeça. E depois eu entro aqui de baixo pra cima no meu ponto do focinho. Vou seguindo assim até passo por aqui. Aqui na parte do nariz eu não tenho como pegar, ó, porque o nariz ficou em cima. Então, quando eu chegar aqui, eu passo por dentro até sair aqui do lado. E vou deixar
um pouquinho assim aberto antes de eu terminar a costura para poder colocar o enchimento. Mas eu volto aqui com vocês. Aqui eu cheguei bem pertinho do nariz já. Vou voltar no meu ponto de trás. E como eu não tenho como pegar no meu nariz, nessa parte de cima dele, eu vou sair lá na frente. Pra pegar o ponto, esse pontinho aqui, que tá livre do lado do nariz. Tá? Não se preocupe que não vai ficar solto aqui, ó, porque o nariz ele tá preso por dentro, então ele não tá solto. Aqui eu vou entrar no ponto bem do lado e já venho pro meu próximo pontinho aqui. Agora eu continuo até faltar mais ou menos um dedo e um pouquinho para poder pôr o enchimento. Aqui deixei o espacinho e vou colocar o enchimento. Aqui a gente vai precisar da ajuda daquela pinça. Se você não tiver essa pinça, você pode pegar um palitinho, aqueles palitinhos de comida japonesa, hashi. Você pode também usar ele para ajudar a empurrar o enchimento aqui para os cantinhos. Porque a gente precisa encher mais essa parte aqui e essa. O meio, nem tanto, porque a gente vai passar a linha aqui depois. Ele precisa ficar com as duas bochechinhas. Então, eu pego de pouquinho em pouquinho e vou enchendo aqui na lateral. Ó. Agora eu vou mais um pouquinho pro outro lado. Deixa ele bem redondinho. O enchimento também ajuda você a ir corrigindo conforme, eu deixei um pouquinho tortinho para esse lado, então põe um pouquinho mais de enchimento desse lado do que do outro. Aqui ele já tá bem cheinho, deixa eu pôr um pouquinho mais só pra o meio dele ficar um pouco de enchimento também. Aí. Agora aqui eu volto pra minha costura, termino ela igual, continuo. E eu vou usar esse próprio fio, como ainda sobrou bastante, pra fazer essa linha de divisão aqui na boquinha dele. Vai passando. Ó, meu último pontinho. Então, aqui, ó, quando eu voltar, eu já não saio mais com ele pra frente. Eu já entro aqui, vou sair aqui, ó, bem na ponta do meu nariz, na ponta de baixo dele. Ó, bem... No pico, ele é um triângulo, né? Então, eu venho bem na pontinha de baixo. E vou descer em linha reta. Ó, bem aqui. Vou entrar aqui embaixo, ó, do focinho. E vou sair de novo aqui na pontinha. Aí é só eu dar uma puxada que ele já vai ficar a voltinha aqui da bochechinha. Passo isso mais uma vez. Puxo bem aqui. E agora é só eu passar o fio aqui por dentro e eu posso perder ele aqui no pescoço. A gente fala perder é soltar o fio, deixar ele solto aqui no pescocinho. E deixo ele aqui, porque quando eu costurar agora o pescoço, ele já vai ficar escondidinho. Agora eu vou costurar
a minha cabeça no corpinho. Como o corpinho ele é redondo, todo redondinho, não tem diferença, por exemplo, não tem uma barriguinha de um lado e do outro reto, não tem importância como que eu vou começar, em que ponto que eu vou começar aqui. Minha linha tá no corpo, então eu vou começar entrando aqui na cabeça. Eu vou pegar, entrei num ponto e saio no ponto da frente. Ó, pego o primeiro ponto, entro num buraquinho e saio na frente, aí assim eu pego um ponto inteiro. Puxei. Eu deixo ele aqui mais próximo, esse primeiro ponto eu não preciso puxar muito. Eu vou entrar agora no meu ponto aqui do pescoço. Onde tá a minha linha vai ser onde eu vou entrar com a agulha. Então, eu entrei aqui e saio no buraquinho da frente, pegando assim um ponto inteiro. Aqui eu já posso puxar, puxo bem. Vou entrar no mesmo lugar, ó, o mesmo lugar que tá a minha linha, onde eu entro com a agulha. Entrei aqui e saio no buraquinho da frente. Opa! Que eu pego um ponto aqui. Como aqui tem a mesma quantidade de ponto que tem no corpo, eu terminei o corpo com 18 e a cabeça também com 18, bate certinho a quantidade de pontos. As receitas um pouco mais avançadas pode ter diferença ao terminar, então a costura é um pouco diferente. Mas agora, para iniciante, essa é a melhor costura, é o que deixa mais firme o pescoço do bichinho. Entro com a agulha onde eu saí aqui com uma linha e saio no buraquinho da frente. Posso puxar bem. E vou seguindo assim. Entro aqui no mesmo lugar agora na cabeça e saio no pontinho da frente. Puxo bem. Só continuar assim. Quando tiver faltando um dedo mais ou menos para terminar, a gente põe um pouquinho de enchimento aqui. Ó, prontinho, já deixei aqui, ó como tá ficando a costura. Então, eu deixei um buraquinho aqui pra gente poder colocar um pouco de enchimento. Porque mesmo que essa costura é firme, se eu não pôr enchimento, a cabeça fica muito molinha. Então, eu vou colocar um pouco de enchimento, sempre assim, empurrando um pouco pro corpo e um pouco só pra cabeça. É mais na parte do corpo do que na cabeça. Porque para deixar o bonequinho firme, a gente precisa deixar essa parte aqui, ó, onde seria o pescoço do bichinho, firme. Então, eu vou colocando o enchimento aqui, até ele ficar bem durinho. Ó, sempre empurrando ele assim para baixo. E um pouquinho para cima. Ele precisa encher bastante aqui nessa parte do pescoço. Você só precisa tomar cuidado para não abrir os seus pontos, tá? Então, não precisa exagerar. Aí, quando eu perceber que eu balancei assim um pouquinho, olha, já tá ficando mais firme, ele tá firme, aí tá bom, eu posso finalizar a costura. Acredito que essa quantidade aqui já está boa. Aqui. Agora, ó, ele já tá mais firme, que ele vai ficar mais firme quando eu finalizar aqui a costura. Então, eu vou, lembrando, ó, meu pontinho tá aqui no corpo, eu vou pra cabeça, pegar um pontinho da cabeça. Vai empurrando o enchimento pra dentro, conforme você for passando por ele, pra ele não ficar preso aqui na linha que você tá fazendo a costura do pescoço. Aqui faltam poucos pontos. Ó, sempre entrando no mesmo lugar da linha e saindo no buraquinho da frente.
cheguei bem no finalzinho, eu não vou arrematar aqui quando acabar, eu passo mais uns 2 pontos pra frente, tá? Porque o meu primeiro ponto, ele sempre fica, ó, mais folgadinho. Puxei aqui, ó, o meu último ponto. Agora eu entro e venho aqui no próximo e pego de novo aqui no primeiro ponto onde eu comecei a costura. Puxa bem. Aqui é só eu voltar, passar de um lado aqui pro outro, lembrando sempre de passar ele, quando eu passar a agulha para sair de um ponto, sair entre um ponto e outro, tá? Num buraquinho, para ele não puxar o fio. E aqui eu posso deixar ele aqui atrás, para quando eu costurar o meu rabinho, eu perder o fio aqui junto e dar uma amarradinha para ficar mais firme. Que ele ficou bem presinho. Agora a gente vai prender as perninhas traseiras. As perninhas, elas são articuladas. Olha que legal. A gente já aprendeu aqui a costura, esse tipo de costura que é para peças abertas. Aprendeu aqui a costurar a orelhinha, que no caso tem um lado só, né? Ela não tem 2 partes. Aprendeu a costura de pescoço, assim que é peça com cada parte com a mesma quantidade de pontos, né? Partes iguais. Agora a gente vai prender essa costura articulada. E aí seu bichinho vai poder ficar em pé ou sentadinho. Aqui na receita pede pra gente colocar da carreira 10 para baixo. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou posicionar a perninha aqui, ó, da 10 para baixo, na lateral do corpinho. Então, eu olho o rostinho dele, tem que estar de frente para mim, ela tem que estar aqui na lateral. Nesse caso, eu vou precisar desses alfinetes maiores. Ele é melhor pra gente conseguir prender certinho. Eu vou colocar uma aqui e outro um pouquinho mais para baixo, para segurar bem a perninha, para fazer a costura. Se você não tiver, você coloca os alfinetinhos menores, mas aí coloca ele, vai colocar mais, não só 2, e você vai colocar assim, ó, pegando aqui pra dentro, porque daqui pra cá ele é curto pra segurar bem. Venho do outro lado, então olhando sempre, o bichinho olhando pra você, e vou contar, ó, na mesma linha que eu terminei essa perna, eu vou vir e colocar a outra. O pezinho dele também voltado pra frente, gente. E prestar atenção. Coloco um alfinetinho aqui. Tá. Aí. E mais um pra ficar bem firme. E olha, antes de começar a costurar, você olha pra ver se ele tá certinho. Ah, ele tá meio tortinho esse daqui. Então, eu vou tirar e colocar de novo. Ó, o pezinho virado pra frente e na lateral do corpo. Certinho. Agora, eu vou usar a agulha comprida, que é a agulha de boneca. Tem que ser uma agulha que ultrapasse de um lado para o outro. Então, ó, o tamanho dela passa. Que eu vou passar aqui a minha agulha entrando aqui e saindo lá do outro lado. Vou deixar 2 fios assim na agulha, então eu vou deixar a linha dobrada. E vou entrar
Eu vou contar pelo menos umas 3 carreiras aqui do final. Vou entrar aqui no meu ponto, ó, bem no meio do ponto. Eu não entro assim, fora, no meio da linha, eu vou entrar no buraquinho mesmo. Entrei aqui no buraquinho e vou passando ela por dentro. De uma forma, ó, eu empurrei ela com tudo, ela saiu aqui. Ela não pode, ela tem que sair aqui, na mesma linha do outro. Então, eu volto e vou ajustando lá dentro. Ó, agora ela saiu aqui no cantinho. Então, eu volto. Aí, eu vou empurrando ela. Eu tô empurrando ela pra baixo para que a ponta venha pra frente. Até ela sair, ó, aqui ela já saiu próximo. Só vou ajustar mais um pouquinho aqui, para que ela saia bem entre um ponto e outro. Agora foi. Ó, saiu aqui entre um ponto e outro. Eu vou puxar. Se ela dá uma enganchadinha, você puxa um pouquinho mais forte, porque como ela vai passar por essa barreira de linha, essa barreira aqui de enchimento e essa barreira de linha, ela pode dar uma enganchada. Mas é só puxar um pouco mais forte que ela vai passar. Aí. Ó. Puxei, a perna veio junto, então você só empurra aqui. Por isso que é bom o alfinete comprido, que aí não saiu a minha perninha do lugar. Aqui na ponta da linha, mesmo que eu dei um nozinho, eu não vou puxar a linha inteira. Eu vou puxar, ó, puxo bastante, mas eu deixo um tantinho aqui, ó, sem puxar. Agora eu volto no mesmo buraquinho aqui onde eu entrei com a minha, onde saiu minha linha, vou voltar no mesmo lugar. Aqui não tem importância, aqui por dentro vai pegar em outro lugar, não tem problema. E agora eu vou sair aqui, eu até vou tirar o alfinete aqui para vocês verem. No mesmo lugar onde está a minha linha. Então, eu vou empurrando. Ó, aqui eu vou dar uma puxadinha só para vocês verem, ó. Ó, a minha agulha saiu aqui. Vou encaixar a perninha aqui de novo e vou tentar empurrar a linha para sair no mesmo lugar. Se ela não sair no mesmo buraquinho, não tem problema, ela tem que sair o mais próximo possível. Aí. Se ela sair do ladinho ou do outro, não tem importância, a perna vai continuar articulada. A única diferença é que eu saindo sempre no mesmo lugar, ela vai continuar gordinha aqui. Se eu pular um pontinho para frente e para trás, ela vai dar essa achatada aqui na perninha também, que também não tem importância nenhuma. Você pode até, para ficar um detalhe legal de um bichinho, colocar um botão, alguma coisa assim, para parecer que realmente você quis dar aquele detalhe. Então, aqui eu saí no mesmo buraquinho. Vou puxar bem. Aí, aqui, na outra perninha, eu vou puxar tudo. Ele vai passar. E por que que eu deixei essa linha aqui um tanto? Porque eu vou usar ela e vou puxar junto. Agora, eu vou começar a apertar ele aqui. Ó, ele já tá achatando aqui o corpinho dele. E as perninhas já vão ficar mexendo. Tá firme já e ela já se mexe. Só que agora eu vou passar mais algumas vezes. Uma vez só não é o suficiente, tá? Eu vou passar pelo menos mais umas 2, 3 vezes aqui de um lado pro outro. Da mesma forma, entro no mesmo lugar, saio aqui num buraquinho, volto no mesmo lugar, saio aqui no outro buraquinho. Aqui eu já passei às vezes, as perninhas já estão bem firmes. Ó, como eu puxo bem, ele dá essa achatada aqui e fica a barriguinha dele já. Agora, para finalizar, eu vou pegar e vou passar o fio, entrar aqui de novo. Ó, vocês viram que ele deu uma achatadinha aqui? Porque aí um ponto eu peguei mais pro ladinho.
Mas não tem problema, ele fica bonitinho da mesma forma que eu entrei. Vou sair, ó, num ponto, também entre um ponto e outro. Puxar bem aqui. Deixa até ele passar tudo aqui. Aqui, como eu trabalho com 2 fios, aí ele pode dar uma embolada aqui na hora que eu for puxar. Mas é só você voltar aqui pra trás, puxar de volta um pouquinho. Aí, e aí voltar a puxar aqui. Aí ele já passa todo pra lá. E esse outro aqui, eu vou pegar e passar da mesma forma. Vou passar ele por dentro e sair no mesmo lugar pra eu dar um nozinho como eu dei aqui nas orelhinhas. Agora nós vamos prender os bracinhos. O bracinho, ele vai mais ou menos umas 2 carreiras pra baixo aqui do pescoço, né, onde a gente costurou na cabeça. E pra ele não ficar tão retinho assim pra baixo, a gente deixa ele na diagonal. Aí ele fica certinho assim na diagonal. Eu vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar, só pra eu poder posicionar o outro. O outro bracinho também vai dobrado aqui. E também na diagonal. Ó, sempre coloque o seu bonequinho olhando pra você e coloque os bracinhos no lugar certo. Pensem na anatomia mesmo. Um gatinho não tem, tudo bem que é um bichinho de pelúcia, mas ele não tem um braço aqui e o outro aqui embaixo. Então, a gente coloca na mesma linha. Eu não vou prender ele aqui com alfinete agora, porque enquanto eu estiver costurando esse daqui, vai cair. Então, é melhor eu costurar um lado primeiro e depois o outro. Aqui eu já tô com uma agulha. Vou posicionar ele melhor aqui. E o meu alfinetinho, eu vou deixar ele aqui atrás, ó, pra eu saber que eu vou caminhar em direção a ele. Então, eu vou entrar com uma agulha aqui, ó, na segunda carreira, onde ele começaria. E vou sair, eu vou virar aqui pra vocês verem melhor, tá? Então, ele vai ficar assim. Eu vou costurar ele descendo aqui em direção ao alfinete. Ó, aqui eu vou entrar 2 carreiras pra baixo, tá vendo? E vou sair um pontinho aqui pro lado. Por que eu não deixo ele preso com o alfinete? Porque eu vou movimentar ele muito agora pra costurar direitinho. Então, agora eu vou apoiar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem 2 lados. Esse, né? Porque ele é fechadinho. Eu vou pegar os 2 pontos daqui e os 2 pontos de lá. Eu vou fechando o bracinho. E puxo aqui. Você puxa bem, ó. Deixar bem firme. Agora eu vou entrar. Eu vou deixar ele soltinho só pra poder mostrar pra vocês. Vou entrar no mesmo lugar onde tá a minha linha. E vou sair um pontinho pro lado e pra baixo. Então, eu tenho que ir um pro lado e pra baixo também. Pra eu vir em direção a esse alfinete. Puxei. Puxo bem aqui. Aí, eu continuo, ó. Eu falei pra vocês que eu ia mexer bastante nele. Vou entrar aqui no meu próximo ponto dos 2 de um lado e os 2 do outro lado. Também sem pular carreira, ó. Peguei os 2 daqui, peguei os 2 aqui agora, vou pegar os daqui até o finalzinho. Puxei bem. Vou entrar aqui no mesmo lugar onde saiu a linha e vou continuar descendo, ó, um ponto pro lado e pra baixo.
Puxo bem. E venho aqui. Ó, os dois pontos, de um lado e de outro. E desço aqui. Só tem mais dois pontos, que aí eu vou pegar os dois de lado, os dois de lá. Puxo bem. Cheguei aqui, só vai faltar dois pontos para eu pegar dos dois lados de uma vez, que seriam esse e o de lá. Peguei aqui. O meu último, como que eu vou fazer? Eu vou fazer igual a orelhinha. Eu vou entrar aqui bem no cantinho. Ó, entrei bem no cantinho, puxei, vou entrar no mesmo buraquinho e vou sair num lugar mais longe, nas costas, na barriguinha dele, mas sai assim no meio do buraquinho. Quando eu costurar o outro lado, aí eu saio também no mesmo lugar para poder dar o nozinho. Eu vou costurar o outro bracinho agora.